não leva nem para amanhã. Não permita mais isso na sua vida, não permita mais que nada te envergonhe, amém? Então, guarda isso no seu coração. Eu venho falando nessas últimas semanas sobre os princípios de Deus. E eu falei recentemente sobre a gratidão, na nossa reunião de domingo, e eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, o que eu poderia falar? Porque de verdade, para mim hoje é um dia especial, né? Eu sei que muitas famílias da nossa igreja estão viajando, outros tantos estão recebendo familiares de São Paulo em casa, é um culto no meio da semana, mas para mim é um dia especial, é um culto especial, porque é a última vez que nós nos reunimos aqui neste ano de 2021, mesmo que pela internet ou fisicamente. E o Senhor falava ao meu coração muito esses dias sobre a justiça. Eu queria hoje falar com você sobre isso, o princípio da justiça, para nós entendermos o que é a justiça e por que nós precisamos entender sobre a justiça de Deus. Eu acredito que falar sobre a justiça de Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão precioso, porque gera em nós uma segurança muito grande. E eu quero que, ao entender sobre esse princípio da justiça, você possa sair daqui hoje com paz no seu coração, com uma tranquilidade muito grande na tua alma. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 4, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Sabe que esta palavra, enquanto eu estava lendo ela essa madrugada, eu fui terminar esse estudo, essa madrugada, era 3 e pouco da manhã, e quando eu li, eu reli esse texto, e me deu uma paz tão grande no meu coração, por saber que nós servimos a um Deus justo e reto. Diga, Deus é justo e reto. Diga, Deus é fiel. Diga, nele não há injustiça. Ele é justo, ele é reto. Louvado seja Deus. Pai, que esta palavra nesta hora, Deus, que ela traga direção aos nossos corações. Que esta palavra nos traga hoje uma âncora de segurança para as nossas vidas. Que ao término deste culto, desta reunião, todos aqui tenhamos o nosso coração seguro, Pai, na Tua justiça e entendendo principalmente o que é a Tua justiça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minha preciosa família espiritual. Nesta série sobre os princípios de Deus, eu falei aqui sobre diversos princípios de Deus que são importantes e que são fundamentais para que eu e você possamos ter sucesso na vida. Porque essa palavra sucesso é o que todos nós queremos. Quando eu digo sucesso, não é um sucesso relacionado à fama. O sucesso que todos nós queremos é sucesso como pai, sucesso como filho, sucesso como marido, como esposa, sucesso como profissional, enfim, que você possa ser realizado, bem-sucedido naquilo que você faz. Sucesso na vida ministerial, sucesso como família, todos nós almejamos muito isso. E nós temos aprendido aqui nesta série também, recapitulando um pouquinho dela, que muitas pessoas estão com portas fechadas, não estão experimentando coisas extraordinárias de Deus, porque não estão vivendo debaixo dos princípios. De alguma forma, a gente às vezes vai ignorando alguns princípios de Deus. Isso não tem nada a ver, não é bem assim, não é porque eu aprendi, não, porque eu vejo que também a vida não é assim. Algumas coisas, de forma muito sutil, vão entrando nas nossas vidas e às vezes você sem perceber, não é maldade, mas você sem perceber, você vai deixando um princípio de lado. Olha, uma coisa básica, né? No meio desta pandemia, eu tenho falado bastante também sobre isso,
Você imagina, na minha vida nunca, nos meus maiores pesadelos, eu imaginei um dia dizer para alguém assim: fica em casa, não venha à igreja. Eu nunca imaginei isso, um dia eu ter que fechar a porta da igreja, pregar na frente de uma câmera e dizer para você: fica em casa, não venha à igreja. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque alguns princípios, por conta do que nós fomos obrigados, por circunstâncias de uma doença, por circunstância de uma lei, nós somos impedidos, por exemplo, de estarmos juntos, de nos reunirmos como família, como igreja. E algumas pessoas com isso arrefeceram a sua vida com Deus. Isso é claro, isso é muito claro. Algumas pessoas usaram disso como um subterfúgio para, depois que as coisas voltaram ao normal, estacionar a vida. Não é aqui uma crítica minha, ou um apontar de dedo para dizer assim: olha, tem gente que não quer nada sério. Não. De alguma forma, a pessoa permitiu, sem que ela percebesse ou não, que a sua vida fosse arrefecendo, espiritualmente falando. E algumas pessoas ainda não voltaram ao convívio da igreja, não voltaram a congregar. Ou seja, estão deixando de cumprir um princípio de Deus. Porque a igreja não é uma invenção humana. A igreja não é um desejo nosso. Olha, eu estava hoje de manhã, acordei cedinho, fui dormir tarde e acordei bem cedo. E quando eu acordei, a bispa me acordou, e nós tínhamos um compromisso. Aí eu levantei e eu fui ver as minhas mensagens, e aí tinha uma mensagem de um irmão em Cristo, um bispo muito amado. Ele me mandou uma mensagem, eu olhei, e era um evento que está acontecendo numa cidade do país. E naquele momento eu não pude assistir, enfim, depois eu fui ver o que era o link, cliquei, e vi uma multidão, um mar de gente, 15 mil pessoas reunidas num lugar, porque ali estavam diversos palestrantes evangélicos e tal, falando sobre riqueza, prosperidade, etc. e tal, e reuniu 15 mil pessoas. E eu falei: uau, olha a capacidade dessas pessoas de reunirem 15 mil pessoas que ambicionam ter uma vida melhor, que ambicionam ter sucesso, que ambicionam ter prosperidade, enfim, descobrir o caminho, o segredo, né, que a Bíblia realmente nos ensina e fala sempre que nós abrimos sobre esta questão da abundância, da prosperidade, etc, etc, etc. Mas eu falei: poxa, como às vezes as pessoas se movimentam, viajam, vão de todos os lugares para estar num ambiente como esse, porque o seu desejo maior é obter um sucesso financeiro, enfim. Não estou aqui falando contra, falando mal. O que eu estou dizendo é que às vezes nós nos movimentamos em razão disso. Deixa eu falar uma coisa: igreja é um princípio de Deus. Congregar, o apóstolo Paulo diz assim: não deixemos-nos de congregar. Por quê? Porque as pessoas vão a um evento desta magnitude para ouvir uma palestra, para ouvir uma palavra que podem de fato mudar a vida delas. Estou aqui dizendo que não. Mas às vezes nós não fazemos isso em relação à igreja, para cuidar da manutenção da nossa vida espiritual. Então, por que eu estou falando sobre princípios? E às vezes uma coisa simples, você abre mão. Estou dizendo do que ocorreu agora no meio dessa pandemia. Porque nós somos obrigados a dizer: fica em casa. Mas já há uma voz que tem ecoado, pelo menos dos meus lábios, dizendo: volta para a igreja. O tempo de ficar em casa acabou. O tempo de ficar em casa foi aquele. Não há mais a obrigatoriedade de você ficar em casa. Não há mais necessidade de você ficar em casa. Volta para a igreja. Volta para a igreja, porque aqui é o teu lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. A palavra tem o poder de cortar a nossa vida. A palavra tem o poder de colocar as coisas em ordem. A palavra tem o poder de nos lapidar, de nos polir. A palavra de Deus tem o poder de nos confrontar o nosso pecado. A palavra de Deus tem o poder de confrontar quem está no erro. A palavra de Deus tem o poder de motivar você no seu sonho, no seu projeto, para que você avance, para que você cresça. É importante. Bispo, mas hoje nós temos o recurso da internet. A internet é para quem está longe. A internet é para quem está em outra cidade.
a internet não é para quem mora numa cidade, não é para quem mora próximo, a internet é para quem está longe. A igreja, por que eu estou dizendo isso? Porque mais do que a vontade de um homem, que é a minha, de um líder, de um pastor, é a vontade de Deus. Porque quem estabeleceu a igreja não fui eu, foi Deus. Amém? Então, estou dizendo aqui de uma coisa simples, às vezes uma pequena coisa que vai gerando uma decadência na vida espiritual das pessoas. Eu estou dizendo de uma coisa, eu falei aqui nesta série, nesse último mês, em diversas reuniões, eu falei sobre os princípios de Deus. O profeta Oséias já falava sobre isso, e ele fala em Oséias 4, versículo 6, põe para mim no telão, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E onde nós adquirimos o conhecimento? Amados, com todo respeito, olha, não quero aqui expor ninguém, você não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus, não quero expor ninguém. Quem aqui abriu a Bíblia hoje e leu em casa? Olha, nossa igreja, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Eu não estou querendo pôr peso em ninguém. Temos aqui, hoje, 60, 70 pessoas, 6, ou seja, 10%, abriram a Bíblia para ler. Estou dizendo que quem não abriu está em pecado, tá bom? Estou dizendo para vocês que assim, se nós pegarmos durante a semana, às vezes a pessoa não abre a Bíblia em casa durante a semana. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia em casa durante a semana. Às vezes a oração que alguns fazem com todo carinho, é de noite, na hora que deita, fala assim, Senhor, obrigado por esse dia, Pai, coloca uma bênção amanhã para mim de manhãzinha, Senhor, para que eu possa dormir o sono. E aonde que nós damos manutenção na nossa vida espiritual? Na igreja. Aonde eu sou cuidado espiritualmente? Na igreja. É aqui que nós somos cuidados, lapidados, trabalhados por Deus. Por isso, há uma atmosfera espiritual muito grande quando nós nos reunimos como igreja. E o profeta Oséias fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele vai adiante, fala, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Às vezes a própria igreja não leva o conhecimento. Então nós, como filhos de Deus, não podemos de maneira nenhuma, amados, nos esquecermos daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, deixar de viver qualquer princípio de Deus é levar a sua vida, de que forma? Os seus sonhos, os seus projetos para um abismo. Eu falei aqui, por exemplo, sobre o princípio do perdão. A pessoa não perdoa, eu não perdoo, porque a pessoa acha que perdoar é um salvo-conduto para quem lhe ofendeu. A pessoa acha que perdoar é premiar alguém. Não, eu não vou perdoar porque eu estou premiando quem me fez mal. Não, perdoar não é premiar quem te fez mal. Perdoar é se libertar de quem te fez mal. É te libertar de um sentimento. E algumas pessoas passaram o ano todo com uma amargura, com uma raiva, com um desejo. E, bispo, como eu sei que alguém não tem paz no coração, que alguém não conseguiu perdoar? Amado, sempre que a pessoa está com você, eu percebo, alguém se reúne comigo, daqui a pouco arruma um jeito de falar contra alguém que lhe fez mal. Desculpe, eu já penso logo, falo, ixi, não está legalzinho, o coraçãozinho não está sarado, o coraçãozinho está ferido, precisa ajustar as contas, precisa perdoar, precisa liberar perdão. Então, eu estou falando aqui de princípios que nós temos entendido aqui. Aí você vê que a pessoa, um projeto dela não vai para frente, a pessoa não é feliz. Mas, bispo, eu sou uma pessoa, olha, eu leio a Bíblia, eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia, eu oro. Bispo, eu sou uma pessoa que eu sou dizimista fiel, eu venho para a igreja, eu tenho uma boa conduta, eu tenho uma boa reputação, e eu acredito em você. Eu acredito de verdade. E às vezes a pessoa fala, bispo, eu não sei porque algo não acontece. Amado, 2 fatores, ou ainda não é o tempo de Deus, ou não é isso que Deus tem para a tua vida, ou às vezes, sim senhor, sim senhora, é porque você, dentro de você, tem um coração aí, sabe, um coração muito embrutecido, um coração amargurado, um coração ferido, que não se curou, porque não liberou o perdão. Perdoar é um princípio de Deus. Eu falei aqui sobre o princípio do amor,
né, de nós amarmos e nós termos respeito pelo próximo. Então, por que eu estou recapitulando tudo isso? Porque há uma distorção de alguns princípios, e há uma distorção do princípio da justiça. Há uma distorção do princípio da justiça. As pessoas muitas vezes não conseguem compreender o que é a justiça de Deus. Um exemplo claro, algumas pessoas pensam que justiça de Deus é vingança. Alguém te feriu, alguém te fez mal. A gente acha que às vezes quando alguém nos fere, nos faz mal, a gente acha que a justiça é aquela pessoa se arrebentar. A pessoa falou mal de mim. A justiça é Deus pôr alguém para falar mal da vida daquela pessoa. A justiça de Deus, mais ou menos para você entender, a justiça de Deus age como Deus agiu com Jó. Lembra? Como Deus foi justo na vida de Jó? Deus foi lá, matou a mulher de Jó que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Deus foi lá e meteu a cajadada santa, como diria um amigo meu assembleiano. Deus desceu o cajado na cabeça dos amigos de Jó, que ficaram lá maldizendo ele, foi isso? A justiça de Deus foi restituir a Jó. E eu queria falar para você dessa justiça de Deus. Deus é justo. Talvez você entra hoje aqui dizendo, bispo, olha, não tem sido fácil a minha vida. Você se manteve íntegro, você se manteve fiel, você tem buscado viver os princípios de Deus, não tem sido fácil. Amada, a vida de um cristão não é esta vida de Hollywood, não. A bispa hoje me mostrou um post no Instagram, e eu falei, meu Deus, é verdade. Ela estava lá, a pessoa às vezes fica fascinado por 1% da vida de alguém que é editado e colocado no Instagram. A bispa colocou, depois, se você não segue a bispa, segue ela e segue a mim também. Você entra lá, eu vou ganhar 3 seguidores hoje. Você entra lá no Instagram da bispa, ela pôs uma foto, mas ela está bonita na piscina, uma piscina enorme, enorme que ela tem na casa dela, enorme, 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 uma piscina enorme. Um entra, outro sai. E aí, e ela estava sentada com e ela postou, e eu olhei e falei, bem do céu, quem é este bonitão aqui? Ela disse, é você. Eu falei, não pode ser. Ela deu-lhe um tapa na minha foto, pôs eu não sei o que você pôs ali, bem. É um segredo. Ela pôs uma pimenta do reino com um pouco de cominho, com uma abobrinha, eu não sei o que ela fez, mas eu fiquei já tem irmão, agora não é para mexer com o Instagram agora. Já tem gente curioso aqui. Você que está na internet, amado, não é para você mexer com isso agora, é depois do culto, você vai lá e vê. Mas eu fiquei bonito. Fiquei tão bonito. Bronzeado. Amanhã eu vou ter que tomar um sol que é para poder fazer jus a foto que eu estou lá tão bonito. Já tem gente curioso para ver, né? Meu Deus, vocês são terríveis. E aí, às vezes você se baseia no 1% que é editado. A foto lá que eu estou lá, não estou editado não, eu sou aquilo mesmo. É que a luz aqui não mostra. E a pessoa se baseia, a vida de tal pessoa é maravilhosa, porque você vê 1% editado que ela coloca no Instagram. Deixa eu falar uma coisa para você, às vezes as coisas não aconteceram na sua vida ainda, mas vão acontecer. Vão acontecer porque Deus é justo. Agora, como que isso acontece, bispo? Anda na justiça de Deus. Faz o que é correto. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Viva debaixo dos conceitos e dos princípios de Deus. Deus vai te honrar. Amado, é impossível que esse Deus reto, narrado em Deuteronômio 32:4, eis a rocha. Suas obras, a rocha que é Jesus, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. É justo e reto. Amado, se Deus não fosse justo, nós não teríamos como confiar nele se ele não fosse justo. Eu ia ficar desconfiado, mas ele é justo. E porque ele é justo, nós podemos confiar nele e ter a esperança de que nós seremos retribuídos. Olha, mas sabe por que eu vivo em paz? Eu sei que o bem vence o mal. De verdade, eu sou aquele que ainda assiste aqueles filmes do passado, em que o bem prevalece sobre o mal, em que o mocinho vence no final. Quero dizer uma coisa para você, sempre vai prevalecer a justiça de Deus na face da terra. Os ímpios podem intentar contra nós,
As pessoas podem maldar contra as nossas vidas, as pessoas podem intentar tudo o que elas quiserem. A justiça de Deus para mim, o que se refere à minha vida, não é que Deus as castigue, não! É que Deus faça com que a justiça dele alcance a minha vida. E aonde eu fui lesado, Ele me retribua. Aonde eu fui prejudicado, que Ele possa me restituir. Aonde eu perdi, que Ele possa me dar novamente. Isso é a justiça de Deus. E eu queria que você aceitasse esta justiça de Deus na sua vida. Sabe por quê? Não pense você, meu irmão, minha irmã, que Deus falhou com você em 2021. Não pense você, sabe, que você vai terminar o ano com uma sensação de que eu fui injustiçado. Não. Porque o calendário de Deus não é o calendário romano. O calendário de Deus não termina no dia 31 e diz, bom, não deu. Olha, não chore. Se até o dia 31, e eu sei que Deus pode fazer, muito mais do que eu e você pedimos, pensamos e imaginamos, mas não chore se algo não acontecer até o dia 31. Porque a justiça de Deus não acaba no dia 31 de dezembro de 2021. Pelo contrário, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam na sua vida a cada manhã. Você consegue entender isso? Louvado seja Deus. Deus é justo, amados. Deus é justo. É que nós estamos tão habituados a viver num mundo de injustiça. É ou não é verdade? Que parece que o mal triunfa sobre o bem. Onde você vê pessoas o tempo todo, parece que se dão bem fazendo o que é errado. A pessoa faz tudo oposto ao que a Bíblia fala e parece que está dando tudo certo para ela. Mas sabe que eu não me preocupo com a vida do outro? Já faz muitos anos que eu olho para a minha própria vida sempre. Uma coisa que eu aprendi é não me comparar com ninguém. Porque a vida pode ser bonita se você quiser mostrar apenas o que você quiser para as pessoas. Eu poderia todo dia, ir lá e bater uma foto bonita, editada, não sei o que lá, num lugar. Olha, eu estou aqui hoje, gente. Todo mundo, na segunda semana, já ia ter irmão aqui na igreja, já mordendo a língua. Já ia ter gente dizendo, meu Deus do céu, eu não sou filho de Deus, porque o bispo vive uma vida que oitava cada foto que ele põe. Amados do céu, às vezes eu vou num café com a bispa, boto uma foto. Bonita, né, baby, aquele café que nós tomamos ontem. Aí a pessoa vai lá e vê e fala, olha, o bispo tomou um café, mas fique com inveja, meu amor, que café gostoso, viu? Quiser invejar, porque foi gostoso mesmo. Estou brincando aqui, mas a vida não é isso. Parece que a vida, se eu quiser mostrar a perfeição da vida, todo mundo mostra. E às vezes você está vendo aquilo que não é real. Isso está afetando a tua saúde e está fazendo você duvidar da justiça de Deus na sua vida. Como se na sua vida Deus tivesse esquecido de você. Como se parece que todo mundo prospera e você não prospera. Parece que todo mundo se deu bem e você não se deu bem. Eu tenho dito isso, a nossa vida não se resume a um momento. Se você pegar o meu livro, Deus Mudou a Minha Vida, tem na livraria, você pode lá pegar gratuitamente. Se você ler o livro Deus Mudou a Minha Vida e você vê aquele momento da minha vida que não me definia, era totalmente diferente do momento que eu vivo hoje. Às vezes a gente passa um momento em que José estava escravo no Egito, porque ele não nasceu escravo, nasceu livre, mas estava escravo, não definia ele. E o momento em que você vê José reinando sobre o Egito, também não definia ele. Porque o que nos define não é um momento difícil ou um bom momento, o que nos define é o Cristo que habita dentro de nós. O que nos define é quem nós somos em Cristo Jesus. Independente do momento em que Jó estava vivendo, Jó continuava sendo quem ele era diante de Deus. Um homem íntegro, reto, justo, que amava Deus, amava a justiça de Deus, e por isso Deus honrou a vida de Jó. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Não pense que Deus falhou com você. Não pense que Deus se esqueceu de você. Não pense que Deus não está vendo o que é feito contra você. Não pense que Deus não vai fazer justiça. Digo, não é vingança. Porque a gente tem que apagar esse conceito de vingança da nossa vida. Sabe, tira do teu coração esse desejo de Deus
prejudicar o outro, de Deus castigar o outro. Amado, quando você pensar em justiça, mesmo que alguém tenha te feito muito mal, pensa na forma de justiça como uma restituição de Deus na sua vida. Deus vai me restituir. Porque a Bíblia diz que no lugar da vergonha, Deus dá o quê? A dupla honra. Quando nós perdemos uma coisa, a Bíblia diz que Deus restitui no mínimo em... É isso que eu desejo para você. Eu desejo para a sua vida dupla honra. Eu desejo para a sua vida a restituição no mínimo em dobro. Eu recebo para a tua vida Deus fazendo justiça, sabe? Deus trazendo a honra, a dignidade e manifestando aquilo que Ele tem preparado para você. O profeta Miqueias fala algo aqui que a gente precisa compreender um pouquinho. Olha só, Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. As pessoas frequentemente olham para Cristo e não percebem isso. O que Deus quer de nós, amado? Deus quer que você pratique a justiça. Diga, Deus quer que eu pratique a justiça. Que eu ame, diga que eu ame a misericórdia. Diga que eu ande humildemente com Deus. Em Cristo nós precisamos entender isso aqui. Cristo quer que você viva dessa maneira. Ah, mas sabe que essa questão de justiça, eu fiquei tão entusiasmado esta madrugada, porque quando eu pensava em justiça, eu percebi o senso de justiça que eu nunca tinha percebido, confesso para vocês, eu nunca havia percebido esse senso de justiça de Deus. Deus é tão justo, que Ele pega, olha o senso de justiça de Deus, para vocês entenderem o que é justo, o que é ser justo. O homem pecou, e nós nos extraviamos da vontade de Deus por causa de um só homem, diz a Bíblia, Adão. Então, a propiciação pelo nosso pecado vem através de Jesus. Jesus vem, e a Bíblia, eu vou ler aqui Romanos, diz que Ele não poupou o próprio Filho e entregou por nós. Olha o que é o senso de justiça. Jesus não veio para pagar uma conta, uma dívida que nós tínhamos com o diabo. Não. Jesus veio para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus. Porque a dívida não era com o diabo, a dívida era com o próprio Deus, porque o homem se extraviou, o homem pecou. E a Bíblia fala, olha o senso de justiça, a Bíblia diz que Deus pega o seu Filho unigênito, ou seja, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, Ele vem em forma de filho, e Ele não poupou, Ele vai até a cruz e morre. Isso é justiça. Deus diz, você tem que pagar. Você quer assumir o lugar do pecador? Jesus diz, eu quero. Então você vai ter que morrer no lugar dele. Você vai pagar por ele. Eu não vou te poupar. Você vai ser esbofeteado. Você vai sofrer o que tiver que sofrer. Você vai morrer sozinho na cruz. Eu não vou estar com você. Você vai ter que pagar. Deus não abriu mão de que o seu próprio filho pagasse a dívida que eu e você tínhamos com ele. Você entendeu o que é o senso de justiça? Deixa eu te mostrar isso na Bíblia e explicar melhor para você entender o que é esse senso de justiça de Deus. Porque a pessoa acha que assim, bispo, o que é ser justo? Olha o que é ser justo. Cristo, ao assumir o meu e o seu lugar, Ele não foi poupado. Deus podia ter olhado e falado, Jesus, Jesus, para. Tu é meu filho. Deixa esse negócio quieto, não precisa mais não. Tu é meu filho. Ele fez isso? Ele não poupou. Romanos 8:32, ele não poupou, aquele, com letra maiúscula, se refere a Deus, aquele que não poupou o seu próprio, com F com letra maiúscula, se referindo à divindade, a Cristo, a Deus, não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, ou por causa de nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Isso é ser justo, amado. Sabe o que é ser justo? É não abrir mão do que é certo. O que é ser justo? É não abrir mão do que é certo. Bispo, como que Deus quer que eu viva? Não abra mão do que é certo. Porque tem muita gente abrindo mão do que é certo para viver o errado.
e depois querer o certo de Deus na vida. Aí não vai acontecer, porque Deus é justo. Tem muita gente abrindo mão do que Deus manda fazer e depois querendo que Deus faça algo grande na sua vida. Deus não vai fazer. Não é porque Deus não te ama, porque Deus é justo. Porque Deus amava Jesus, amava tanto, e Ele era tão justo, que Ele não poupou o próprio Filho. Disse: você quer assumir o lugar deles? Então você vai ter que morrer por eles. Ele não abriu mão. Deus tratou Jesus, sabe como? Desculpa o que eu vou falar aqui, entenda pelo Espírito. Deus tratou Jesus como culpado. Ele não poupou. Ele disse: você vai assumir o lugar dos culpados? Então você vai ser tratado como culpado. Você vai ter que morrer na cruz. Vai ter que pagar por eles. Ele não poupou. Ele colocou o Filho na condição de culpado, no meu e no seu lugar, para pagar a dívida que era nossa. Você entende o que é o senso de justiça de Deus? Esse é o Deus justo que nós servimos. Deus tratou Jesus como culpado. Você sabe que a Bíblia fala que Deus se separou de Jesus? Bispo, pelo amor de Deus, isso é blasfêmia, pelo amor de Deus. Ave Maria, como uma irmã muito crente nossa lá em Santos, Ave Maria, meu padrinho, pai de Cícero, Ave Maria. Amados, a Bíblia fala que Deus se separou de Jesus no momento em que Ele optou em pagar o preço por nós. Isso é o senso de justiça. Olha, bispo, eu nunca vi isso na Bíblia. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Como que ele clamou? Eloi, Eloi, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me? Deus disse: você está sozinho. Você vai ter que... O Calvário é teu. Ele sentiu a dor, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu naquela cruz. Aí sim ele ressuscita dentre os mortos, com poder e autoridade. Porque aí entrou o amor e a misericórdia de Deus, quando ele morreu. Isso é o senso de justiça de Deus. Deus não poupou. Deus é justo, amado. Sabe que isso me deu uma paz tão grande esta madrugada, que eu quando eu fui deitar essa madrugada, eu me deitei pleno, porque eu sei que nada na minha vida vai dar errado, nada na sua vida pode dar errado. Sabe por que não dá errado? Porque se tem um Deus que não poupou o seu próprio Filho, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que todas as coisas? Todas! A justiça de Deus será feita na sua vida. Diga: Deus é justo, e a justiça de Deus será feita na minha vida. Mas dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, amados. Ele provou o seu próprio... Bispo, mas isso é muita justiça. É, isto prova a justiça e o amor. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Porque, olha que coisa maluca, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso aqui. Deus provou o amor dele comigo e com você. Um amor tão grande que ele não poupou o próprio Filho. Ele quer, eu amo vocês, eu vou deixar ele ir até a última circunstância. Ele não poupou o seu próprio Filho. Olha como ele prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos assumir esse senso de justiça e entender que se eu ando de forma reta, íntegra e justa diante de Deus, amado, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por lutas, que eu passe por dificuldades, Deus fará com que a justiça dele, com que o sol da justiça alcance a minha e a sua vida. Então eu queria te dizer isso mais uma vez, de forma muito simples, clara e objetiva. Se alguma coisa parece que está dando muito errado, mas você está vivendo aí diante de Deus como você tem que viver, não fica perturbado não. Olha, não tenha medo de nada que se levante contra a sua vida. Talvez você diga: bispo, no meu trabalho, sabe, eu estou pensando em mudar de trabalho o ano que vem, é muita coisa, bispo, é muita perturbação, é muita gente puxando o tapete, sabe, é muita gente falando contra. Amado, mantenha-se fiel, mantenha íntegro, justo,
e deixa que Deus faz justiça. Quando eu digo Deus vai fazer justiça, não é que Deus vai punir outra pessoa. Deus vai honrar você. Eu me recordo, muitos anos atrás, eu fui trabalhar numa empresa, eu tinha loja, eu quebrei, eu fali, eu me arrebentei todo, eu passei dificuldade, eu fiquei com o nome sujo, eu fui ameaçado de morte. Amados, eu comi o pão que o diabo amassou. E foi um momento muito difícil da minha vida, eu havia perdido tudo. E eu arrumei um emprego, eu tinha loja, e eu arrumei um emprego, e eu fui trabalhar de office boy. Você imagina um office boy? Eu chegava para trabalhar naquela época, um sapato social, calça social, camisa social, de vez em quando até uma gravata. Eu ia trabalhar como parecia o gerente da empresa. Chegava para trabalhar, isso incomodava. O que é essa figura aí? É o boy. O boy? Começou a incomodar as pessoas. Aí eu comecei a ser perseguido. E no meu tempo livre, o dono da empresa, a empresa era pequena, disse assim, olha, você no tempo livre, você ajuda aqui o pessoal a fazer serviço. No meu primeiro dia livre, que eu estou lá, todo engomado, a encarregada olhou para mim e disse assim, olha, pega essas caixas todas daqui, ó, com essas, sabe caixa de papelão desmontada? Era uma pilha com umas 1.500 caixas, se você tira daqui, põe tudo para o lado de lá. Olha, eu já comecei a tirar, escorria o suor, descia aqui, passava pelo canal que a gente tem nas costas, descia pelo meio da perna, eu encharcado. Quando eu terminei, ela olhou e disse, não ficou legal não, põe tudo de volta lá. Eu falei, é brincadeira, né? Ela falou, estou com cara de quem está brincando. Eu disse, não, Satanás, não, querida. Amados, essa mulher me perseguia tanto. E aí eu saí de office boy e fui trabalhar de motorista. Misericórdia. Eu saía para entregar. Vocês lembram na época que o celular era do tamanho de uma caixa de sapato? Era o tamanho dessa Bíblia aqui. Ele dobrava um negócio assim, você abria. Eu tinha um daquele, eu motorista. Ela ligava, você esqueceu uma caixa aqui. Eu falei, mas como que eu esqueci? Vocês que carregaram o carro, eu só peguei para fazer as entregas. Volta aqui. Faltava me chamar, sei lá do que. Eu voltava. Aí a empresa arrumou um outro motorista, eu comecei a trabalhar dentro da empresa. E eu comecei a trabalhar lá dentro, e as coisas começaram a melhorar e tal. Eu fui perseguido, mas olha, vocês não têm noção, eu comi o pão que o diabo amassou na mão dessa mulher. Sabe o que aconteceu um dia? O dono da empresa me chamou todo mundo, ele me chamou numa sala primeiro e disse assim, olha, eu gosto de você, você trabalha assim, você eu vou colocar você como gerente da empresa. O primeiro pensamento que eu falei, aquela desgraçada me paga. Que eu também tenho uma carne, né, gente? Naquela época eu não era um crente, mas não era crente. Não era pastor, meu amigo. Hoje não, né? Ave Maria, hoje não. Amados, nunca me esqueço disso. Você estava lá esse dia, Cleito? Que reuniu todo mundo naquela escada bonita que eu fui posto como gerente da empresa. Você estava lá já esse dia? Estava? Já tinha. Reuniram todo mundo assim, naquela escadaria da empresa, o Cleito conheceu bem, trabalhou comigo. E eu, com aquela mesma calça social, aquele mesmo sapato. Ele disse, eu queria falar uma coisa para vocês. Olha, o Ricardo começou a falar, tem se destacado. Eu estou colocando ele como gerente geral da empresa. A encarregada começou. Agora aquela sala lá grande, não sei o que lá, agora a sala é dele. Ele vai ter não sei quem que vai cuidar das coisas para ele. Eu falei, meu Deus do céu. E eu pensando no salário. Eu queria saber o salário. Primeira reunião do gerente. Eu falei, não vou falar o nome aqui, né? Eu falei, fulana, na minha sala. Tá vendo aquelas caixas ali? Primeira reunião, verdade, eu chamei ela e falei assim, olha, gosto de você
você trabalha, você é um trator para trabalhar, você trata mal as pessoas. A partir de hoje, não grite mais com ninguém aqui dentro, não distrate nenhum funcionário, não é que é meu jeito. Então você mude seu jeito, isso não pode ser assim. Vamos respeitar, você é uma pessoa maravilhosa, mas não faça mais isso. E fui educando ela, fui ensinando ela a ser polida em tratar. Ela era um trator para trabalhar, uma máquina para trabalhar. Qual foi a justiça de Deus? Punir ela? Não, a justiça de Deus foi trazer honra para a minha vida. Então entenda, eu queria que você entendesse isso hoje. Se você sair daqui entendendo isso, eu estou feliz. Se você entender isso para 2022, eu estou feliz. Que a justiça não é Deus pesar a mão, a pessoa quebrar a cara. Mas a gente não tem que desejar isso para ninguém. Isso não é cristianismo, tá? Porque alguém te fez mal, você querer ferir a pessoa. Isso é lei, é olho por olho, dente por dente. A justiça é Deus promover você. A justiça de José não foi Deus arrebentar com a vida de Potifar. A justiça na vida de José foi Deus tirar José de um calabouço e colocar como governador do Egito. A justiça na vida de Davi não foi arrebentar com os irmãos dele que xingavam, falavam mal e etc. Não. A justiça na vida de Davi foi tirar Davi de pastor de ovelhas e colocar ele como rei de Israel. A justiça de Deus é assim. Às vezes a gente tem um senso pensando que ser justo é Deus punir. Isso é nossa carne. Porque se Deus tiver que fazer algo contra alguém, é Ele com Deus. Porque Ele diz, a mim pertence a vingança. Aí é Deus que sabe o que faz. Porque não há ninguém mais reto do que Deus. E se alguém tiver que passar por esse estreito com Deus, amado, é a pessoa e Deus, não diz respeito a mim e a você. Nunca celebre quando alguém estiver passando pela vingança ou pela prova de Deus. Nunca celebre isso. Celebre as conquistas que Deus vai trazer na sua vida. Celebre as vitórias que Deus vai te dar. Celebre a honra em que Deus vai colocar você, sabe? Celebre aonde Deus te colocou. Mas nunca celebre quando alguém estiver passando pela vingança ou pela justiça, porque isso é entre Deus e a pessoa, não nos diz respeito. Não se alegre nunca, isso é ser justo, não se alegre nunca quando alguém passa por uma situação como essa, porque eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo que nenhum dos meus inimigos, se é que eu os tenha, se alguém é meu inimigo, é inimigo sozinho, porque eu não sou inimigo de ninguém. Se há alguém que não gosta de mim, meu amado, eu nunca celebraria se essa pessoa passasse por um estreito na vida. Eu me conheço, eu estenderia a mão e ajudaria, porque não é do meu feitio. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado em Deus fazer vingança ou a justiça humana na vida de ninguém. Eu estou preocupado em Deus fazer justiça na minha vida, em Deus restituir aquilo que me foi tirado, em Deus me colocar onde Ele quer que eu esteja, porque Ele achou em mim retidão e justiça. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Amado, isso é muito importante. É importante a gente entender o que Deus quer de mim, bispo. Deus quer que a gente ande em justiça. Faz o que é certo. Alguém está fazendo lá o que é errado, mas está se dando bem, se afasta. Bispo, mas está todo mundo fazendo ali. Olha, amados, entenda uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus eu vou te dizer isso. Nunca queira tirar proveito de ninguém. Nunca queira tirar proveito de ninguém. Nunca queira usurpar de ninguém. Posso falar uma coisa para vocês? Minha mulher está aqui sentada no banco, ela é testemunha. Amados, eu estou aqui diante do altar, com a Bíblia na mão. Eu tenho pessoas que me ligam e me falam, eu vou dizer para vocês o que as pessoas me falam. E dizem assim, bispo, você está precisando de alguma coisa. E quando diz alguma coisa, é se eu falar assim, estou precisando de 30 mil reais hoje para fazer tal coisa. O Pix cai na minha conta em 10 minutos. Estou aqui com a Bíblia na mão, falando isso para você. Sabe o que eu falo? Não estou precisando de nada. Graças a Deus, tudo que eu preciso, Deus me deu. Porque eu não tenho coragem de usurpar da vida de ninguém. Eu não tenho coragem de usurpar da vida de ninguém. Porque eu sei que na hora que eu precisar de qualquer coisa, meu amado, Deus abre o céu, manda carruagem de fogo, manda anjo para suprir cada uma das minhas necessidades. Deus manda. Eu vou te falar, Deus manda.
Você não precisa cavar nada. Deus manda tudo o que você precisa. O que Deus quer, tanto de mim quanto de você, é que andemos em retidão e justiça. Isso é um princípio de Deus, amados. Não estou aqui falando para você, sabe, algo que eu acho que... Estou falando para você da justiça de Deus, porque Deus é justo. E eu queria encerrar nesse minuto final que eu tenho, dizendo para você, busca viver essa justiça de Deus na sua vida. Sabe, faça uma reflexão agora para entrar para o próximo ano, para você começar a tirar da tua vida as coisas que você sabe que não está legal. Sejam velhos hábitos. Bispo, eu venho de uma família, desculpa falar aqui, está dessa forma, mas eu venho de uma família de gente muito enrolada, bispo, muito trambiqueiro. E eu, desde que eu entendo por gente, eu sou assim, meio trambiqueiro, eu sou meio... Muda isso em nome de Jesus. Bispo, olha, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma lacuna na minha vida. Eu tenho um hábito da mentira, bispo. Olha, chega a me coçar. Tira isso. Bispo, eu tenho um hábito terrível. Fofoca. Bispo, eu amo uma fofoca. Ah, amado do céu. Deixa isso. Bispo, eu amo. Bispo, fofoca não. Ave Maria, Ave Maria. Fofoca não, bispo. O que eu gosto é de ouvir fofoca. Falar não. Porque eu não falo, não fofoco, mas eu gosto de ouvir uma fofoca. Quem mais aqui gosta de ouvir uma fofoca fora eu? Você gosta de ouvir fofoca? Para, mano. Não empresta seus ouvidos para isso. As más conversações, o que fazem? Corrompe o bom costume. Todo dia eu chego e falo mal de alguém para você. Fulano é assim. Fulano é assim. Não, deixa para lá. Já. Uma hora eu vou passar, não te cumprimento, vai dizer assim, bem que fulano falou. O bispo, depois daquela piscina na casa dele, aquela piscina. A piscina está lá faz 10 anos, pelo amor de Deus. Piscina grande, hein, baby? Que foto, hein? Agora, São Lucas ficou maior mesmo. Agora cabe a família toda bem ali dentro. Mas a gente tem que começar a limpar. Eu queria encerrar, meu tempo acabou. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para você. Faz uma faxina na tua vida. Faz uma faxina. Faz uma faxina nos seus pensamentos. Faz uma faxina nos seus conceitos. Me permita me intrometer na tua vida como teu pastor. Faça uma faxina nas suas amizades. Com quem você chama de amigo. Minha saudosa mãezinha, que saudade. Ela falava assim, olha, telefone, cuidado com... Naquela época, né? O telefone, cuidado com o telefone, com quem te liga. Agora eu falo, cuidado com o WhatsApp. Cuidado com quem te manda um WhatsApp. Cuidado com quem te manda mensagem. Cuidado com quem te liga. Cuidado. Quando eu digo cuidado, é cuidado mesmo. Porque más conversações corrompem bons costumes. E aí você deixa de praticar a justiça e você deixa de receber o fruto da justiça. Porque a justiça tem um fruto. Quando nós honramos o fruto da justiça, a justiça tem um fruto. Eu queria encerrar falando exatamente sobre isso com você. Porque quando eu e você praticamos a justiça, mas nós vamos colher o fruto dela. Bispo, eu quero colher. Você quer colher o quê? Eu quero colher o fruto da justiça. Eu termino com Apocalipse 22:11, que diz assim, continue o injusto fazendo injustiça. E o imundo? Ainda sendo imundo. O justo? Continue na prática da justiça. E o santo? Continue a santificar-se. Por quê, bispo? Eis que venho, Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Que galardão? Que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Deus vai nos retribuir, amados, segundo aquilo que nós temos feito. Se Deus diz aqui, injustiça, injustiça.
Se é imundície, imundície. Se é justiça, justiça. Que você veja Deus fazendo justiça na sua vida, tá bom? Que você apare aí todas as arestas da sua vida, que você faça um autoexame, se é que eu posso usar essa palavra, o exame de si mesmo, que você faça uma limpeza dentro dos seus pensamentos, que você se reorganize e que você a partir de hoje peça para Deus te ajudar. Bispo, eu tenho problema que eu não consigo, peça para Deus te ajudar. Ora, se coloca diante de Deus de joelho, vem para a igreja, precisa de ajuda, vem aqui, nós vamos orar junto, sabe, mas mude o que precisa ser mudado, para que você viva na justiça de Deus, e que você possa colher, ser retribuído, segundo o fruto da justiça que você tem praticado, que assim seja, porque assim, neste último culto do ano de 2021, nos disse o Senhor, amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você me permite fazer uma oração com você agora? Vamos? Curve a sua cabeça para você falar com Deus. E se você identificar alguma coisa na tua vida aí que você sabe, mas isso não está legal, isso não é justo, isso não faz parte da justiça de Deus, você vai abrir mão disso agora. Você vai pedir para Deus te ajudar, você vai pedir para Deus tirar isso do teu coração. Fale com Deus nesta hora. Pai, diante de tantas palavras que nós poderíamos encerrar o ano de 2021, e o Senhor vem através do teu Espírito para nos mostrar quão justo o Senhor é, e que o Senhor quer também nos retribuir segundo a nossa justiça, segundo aquilo que nós temos feito, que também é justo e reto diante do Senhor. Pai, ajuda cada um de nós, a começar por mim, a remover das nossas vidas tudo aquilo que não é justo, tudo aquilo que não é correto, tudo aquilo que não tem a tua aprovação, tudo aquilo que macula a nossa vida, tudo aquilo que, Senhor Jesus, é contra os teus princípios e contra a tua vontade para cada um de nós. Senhor, nós queremos neste momento que a tua justiça seja feita, mas nós não queremos vingança, a nossa opção não é pelo mal contra a vida de alguém, o nosso desejo é a restituição. Senhor, se tem alguém aqui que talvez não entende porque não foi restituído, que talvez não entende porque não tem sido honrado, que talvez não consiga entender o porquê de tudo que está vivendo, Pai, que nesse momento essa pessoa possa, Pai, ao ser sondado pelo Teu Espírito, porque o Teu Espírito sonda e conhece os nossos corações, e que o Senhor possa nessa hora nos sondar, e nos fazer enxergar o que nós precisamos ajustar nas nossas vidas. Pai, Zaqueu, quando teve um encontro contigo, ele mesmo declarou: se eu devo a alguém, eu quero restituir. Se eu fiz um mal contra alguém, eu quero restituir essa pessoa. Que possamos restituir. Se nós prejudicamos alguém, que possamos restituir. Se nós fizermos algo contra alguém, que nós possamos, ó Deus, restituir essas pessoas. Que nós possamos buscar um acerto. Senhor, que nós possamos, se alguém chega aqui hoje e consegue reconhecer que não fez o que devia ter feito, que não honrou como deveria ter honrado, Senhor, talvez até alguém que tenha prejudicado outra pessoa, Pai, que essa pessoa possa, Pai, nesta noite, de coração aberto, de coração puro, buscar este ajuste, buscar restituir essa pessoa por todo o mal que lhe ocasionou. Pai, nós não queremos entrar em 2022 com atitudes injustas nas nossas vidas, deixando para trás sequelas, arestas. Não, nós queremos entrar em 2022 para viver em retidão, para viver debaixo dos teus princípios, porque a tua palavra diz que o Senhor retribuirá a cada um
segundo as suas obras, os seus atos de justiça. Assim eu quero viver, assim eu quero que seja na minha vida, assim eu quero que seja no nosso ministério, assim eu quero que seja em cada família que está aqui, mesmo nas famílias que estão hoje nos visitando, naqueles que estão agora pela internet, naqueles que vão assistir esta mensagem gravada. Pai, que todos nós possamos, em nome de Jesus, buscar a tua face, buscar a tua justiça, porque assim seremos honrados e veremos o Senhor fazendo justiça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas é mais uma linda